Mais uma vez, obrigada pelo convite, a oportunidade de estar aqui de volta à Universidade Federal do Rio, onde eu passei boa parte da minha vida. É uma parte muito boa, da qual eu tenho muita saudade. Eu vou procurar hoje tentar dizer muito claramente a importância do conceito aristotélico de prudência, a definição da virtude da prudência, que é enaltecida tanto pelo Jonas como pelo Pierre Robin na questão de uma ética do dia de hoje frente ao avanço tecnológico e frente a todas as ameaças que podem provir de um descontrole nesse avanço. O Robin, ele retoma essa questão da prudência de Aristóteles, não só num livro que já se tornou um livro clássico sobre a própria prudência, mas aqui no Problemas Aristotélicos, Filosofia Prática, tem uma série de artigos em que ele volta a essa questão da prudência e a gente entende claramente qual é a articulação que há entre o pensamento de Aristóteles e as questões abordadas pelo Hans Jonas. Todos os dois autores, tanto o Bank quanto o Hans Jonas, recomendam que não se deixe de lado nem se ignore o patrimônio das reflexões éticas que nos antecederam, mesmo que a situação histórica de hoje seja muito diferente daquela em que se elaboraram essas outras tradições. Nós estamos hoje enfrentando problemas inéditos que os antigos desconheciam, pela impossibilidade de intervir nos processos naturais com o poder que hoje nós temos, e então eles não pensaram numa série de questões que hoje nós precisamos enfrentar, mas deixaram subsídios ao refletir sobre as questões de sua época e que hoje a gente pode, de certa maneira, reler e rever, reinterpretando à luz dos problemas que nós temos hoje. Começo com a citação logo a primeira colocação do Hans Jonas no princípio responsabilidade, o Prometeu definitivamente desacorrentado, ao qual a ciência confere forças jamais conhecidas, e a economia, seu impulso desenfreado, reclama uma ética que, por entraves livremente consentidos, impeça o poder do homem de tornar-se uma maldição para ele mesmo. Ou seja, de novo, uma inscrição da questão da técnica, da questão da produção, na questão da ética. Que isso justamente foi o que fez Aristóteles, e a Hannah Arendt chama muita atenção sobre a inversão que ocorreu na idade contemporânea. A técnica se desvencilhou totalmente desse limite ético, reivindicando uma autonomia absoluta, e agora nós vemos as consequências disso, vivemos as consequências disso, e a necessidade de, novamente, restabelecer aquela hierarquia proposta por Aristóteles entre a praxis, que seria a parte da ética, em relação à técne, que seria a parte da produção da tecnologia. Então, para compreender a ação humana, tentando resumir ao máximo o pensamento de Aristóteles, o que corre sempre o risco de ficar numa certa superficialidade, o Aristóteles vai reconhecer dois grandes planos na realidade. O plano do necessário, do eterno, do imutável, se nós quisermos, do divino, onde há um movimento circular contínuo, onde o tempo não entra, e um outro plano, que é o plano da realidade material, singular, mutável, sujeita à corrupção, sujeita ao movimento, sujeita ao tempo. Então, esses dois planos que ele diferencia na metafísica vão se rebater
em todos os planos do pensamento de Aristóteles. Tá? Você tem, de um lado, essa realidade eterna, imutável e universal, e, de outro lado, o mundo das vicissitudes humanas. E é dentro desse amplo quadro que a reflexão sobre a prudência se coloca. A apropriação do pensamento de Aristóteles pela escolástica, pela dogmática cristã, dizendo melhor, obscureceu algumas questões fundamentais, alguns conceitos do pensamento aristotélico que passaram a ser interpretados de forma a compatibilizar o pensamento de Aristóteles com a dogmática cristã. Ora, a ética cristã é uma ética da salvação. Ela supõe a obediência às leis divinas, né? Então, é uma ética do fiel. Se eu quero salvar a minha alma do pecado, né, eu preciso de obedecer às leis divinas, às leis da Igreja, para conseguir, então, a salvação da minha alma. A obediência é uma virtude desconhecida por Aristóteles. Tá? Obediência é uma característica do escravo que não sabe pensar por si e que, então, pertence a outro e obedece às decisões do outro, não se pertence a si mesmo. O ideal ético, não só de Aristóteles, mas isso ele pega em toda a Grécia, seria o ideal da autonomia, tá? Em que cada um absorve em si mesmo a lei é a sua própria lei, autonomos, né? De tal forma que ele obedece a si mesmo em suas decisões, e todo o investimento da cidade deve ser na formação de cidadãos autônomos que se comportam como lei para si mesmo. Se nós conseguíssemos esse ideal utópico de Aristóteles, né, não seria preciso a polícia, não seria preciso nem sequer o Estado, né? Cada um se comportando como lei para si mesmo, todos os problemas da convivência no interior da polis estariam resolvidos. Mas esse pensamento de Aristóteles ele foi obscurecido, inclusive quando se trata de um conceito central para a questão da prudência, que Aristóteles identifica com a orthos logos. Logos é uma palavra que, em grego, tem uma pluralidade de significados. Há uma conferência do Heidegger sobre isso, em que ele mostra as várias possibilidades de compreender o logos, como proporção, como razão, como lei, como nexo, como leitura, como laço, né? Então, há todo um leque de significados ligados a esse termo logos. E a tradução de logos por boa regra, como é a tradução tradicional dessa expressão, fica difícil da gente entender por que Aristóteles identifica a prudência com a boa regra, se a prudência se exercita exatamente onde não há regra. É onde não há regra é que eu preciso da prudência para saber como agir. Então, essa tradução, né, ela vai comprometer, muitas vezes, a compreensão do que seja a prudência de Aristóteles, e o grande mérito de Aubank foi de mostrar essa outra forma de ler a prudência e que torna a prudência altamente, como é que eu diria, fecunda no pensamento ético da atualidade. A tradução por boa regra do orthos logos, né, o Aubank chama a atenção de que, mesmo aceitando a tradução por boa regra, que ele continua a manter essa mesma expressão, mas ele chama a atenção de que Aristóteles aqui se refere ao logos como logístico e não como lógico. Tá? Os termos em grego são logísticos e lógicos. Quer dizer, o logos da prudência é um logos logístico. Quer dizer, é
os passos a serem dados, as escolhas a serem feitas, os caminhos a serem tomados, né? E não uma dedução lógica, se, dado que, então segue-se necessariamente que, o que seria a aplicação de uma norma ao caso concreto e que não demandaria, né, o desenvolvimento da prudência como uma virtude do cidadão. Tá? Bom. Hã? Ele usou logos, não posso fazer nada. E é um termo da língua, né, usado em vários sentidos e que tem essa polissemia. O Heidegger diz que o sentido mais cotidiano era para o laço que ata o feixe da colheita. Quando colhe o feno, né, que amarra, faz aquelas amarrações, que isso seria chamado de logos. Então, o que reúne, o que abraça, o que articula, o que impõe um nexo, o que descobre um nexo, né? Então, toda a dificuldade, né, seria de como exercer essa virtude, né, que percebe a boa conexão, tá? Que faz a boa leitura da realidade para saber onde intervir com a ação. Tá? Então, essa divisão do âmbito do eterno, do imutável, do necessário, e o âmbito dominado pelo movimento, o tempo, a geração e corrupção, se reflete no próprio homem, que conhece o universal, mas age no concreto e no individual. Assim é que Aristóteles distingue entre as faculdades intelectuais do homem aquela voltada para a pura contemplação do universal, do eterno e do imutável, que tem como objeto as coisas que são imutáveis em si mesmo e onde a ação do homem não pode intervir de maneira nenhuma, né? E o campo onde o homem se encontra, que é o campo do contingente, o campo do mutável, o campo do temporal, né? Onde o homem pode mudar o curso dos acontecimentos e onde se exige dele a deliberação e a escolha. Eu estava pensando na primeira palestra, né, da vida animal, dessa autonomia crescente, e quanto mais existe autonomia, mais necessidade de deliberação e escolha, mais risco, como você disse, né? Mais risco. O que é visado na ação são atos singulares, aí citando Aristóteles. Todos os objetos da ação pertencem ao âmbito do singular, dos termos últimos. E é aqui, nesse campo da ação do homem, com aquilo que pode ser diferente do que pode ser gerado ou corrompido, que ele vai diferenciar a ação do homem em dois planos. O plano da praxis, o plano da ação, o plano das interrelações das interrelações humanas, né, e o plano da técnica, da arte, da produção, do fazer. E ele vai diferenciar claramente esses dois planos. Uma coisa é agir, outra coisa é fazer. O fazer apela a um conjunto de potencialidades humanas diferente daqueles que são solicitados pelo agir. No fazer, na técnica, na produção, eu tenho uma linearidade, eu tenho uma causalidade que, dada a causa, eu chego ao efeito, então eu posso agir como causa para obter tal efeito, tá? E eu, em consequência, vou ter uma determinada obra que vai ser avaliada em termos de eficiência ou não. Quer dizer, eu consegui ou não obter o efeito que deriva daquela causa. Então, é um processo linear, um processo que obedece à causalidade, tá? Um processo intermediário entre a pura empiria, a pura experiência e a ciência. Na metafísica, quando Aristóteles
começa a desenhar o que seria esse projeto de uma ciência primeira, né? Ele começa com a sensação, depois a memória, sensação e memória geram experiência, a experiência produz a arte, e, acima da arte, nós temos a ciência, e uma ciência maior que englobaria todo o resto, que seria, então, o que nós chamamos metafísica. Não entra a praxis aqui, não entra a opinião aqui. E, em Platão, a gente tinha uma passagem da opinião para a ciência. A ciência era considerada a opinião correta. A opinião que foi submetida ao processo dialético, né, foi depurada das suas contradições e dos seus erros, a opinião verdadeira equivalia à ciência. Em Aristóteles, nós temos uma ruptura entre o plano da doxa, o plano da opinião e o plano da ciência. O plano da ciência é o plano da demonstração, é o plano da lógica, é o plano da certeza. E o plano da praxis, o plano da opinião, é o plano da incerteza, o plano da contingência, o plano da temporalidade. E nós não temos o domínio do futuro. Então, a nossa decisão, a nossa deliberação, as nossas escolhas, nunca dizem respeito ao passado. Dizem respeito ao futuro, que pode ser ou não. E daí toda a nossa dificuldade, né, de saber como levar a uma boa decisão, como uma boa deliberação, como capacitar para uma boa deliberação e uma boa decisão, porque é disso que vai depender a vida boa do homem enquanto animal político, destinado a viver numa comunidade sem a qual ele não sobrevive, né? Então, o fato dele ser um animal político, o fato dele não sobreviver sem a articulação com os outros homens, né, vai exigir toda uma formação, todo um aprendizado, né, em que ele diz que o homem aprende a ser homem. E o exemplo que ele dá é interessante, porque ele diz, ele retoma uma passagem do Protágoras, do Platão, né, no diálogo dele, Protágoras, em que há uma discussão com Sócrates e Protágoras se é possível ou não possível ensinar a virtude, né? E o Protágoras vira para o Sócrates e diz: quem te ensinou a falar grego? Você está procurando um professor de virtude como se você estivesse procurando quem te ensinou a falar grego. Você aprendeu grego com todo mundo, né? É a cidade como um todo, é a comunidade como um todo que ensina a falar grego. E o Aristóteles toma esse exemplo com relação à virtude. Quem é que ensina a virtude? Não é uma lei divina, não é uma revelação, não é uma autoridade, não é uma consciência do dever universal, né? É o homem que se ensina a ser homem. E daí todo o paradoxo e todo o drama em que se encontra o ser humano. Ele tem que aprender a ser homem com ele mesmo. Ele vai, no campo da poiesis, no campo da produção, né, ele tem um caminho a seguir, tá? Ele tem uma técnica, como hoje nós dizemos, tem uma arte que se aprende, que se ensina, que se transmite, né? Os próprios escravos podem ser muito bons na arte. Fídias era um escravo, né? Então, é uma habilidade que você transmite, que você, por treinamento, por adestramento, você transmite ao outro. Na praxis, o mesmo não acontece, né? Então, toda a questão da ética de Aristóteles, né, é de como formar esse cidadão, né, para que ele haja de tal maneira que seja possível a convivência no interior da cidade, né, essa vida boa, essa boa ação no campo da existência em comum, né, da existência em comunidade. Uma outra característica que diferencia
a arte, a técnica da praxis, né, é que, enquanto os efeitos da técnica se fazem sentir no objeto produzido, os efeitos da praxis são vistos no sujeito que age. Aquilo que nós precisamos aprender para fazer, nós só aprendemos fazendo. Então, a conquista da virtude é fruto de esforço e exercício. Para ser corajoso, é preciso praticar atos de coragem. Para ser justo, é preciso exercer a justiça. Quem dá a medida da justiça é o justo. Então, nós temos, de novo, aqui essa circularidade. Eu não consigo definir a virtude sem fazer apelo à justiça. A virtude é a justa medida entre o excesso e a falta. E o que é a justiça? A justiça é a dimensão social da virtude. Então, petição de princípio, círculo vicioso. E Aristóteles diz, é isso mesmo. Não há como fugir dessa circularidade. Ela opera no vazio, sim. O homem só conta com o homem para decidir o seu destino. E é toda a fragilidade do ser humano que se insere aí. Então, essa ética, ela só se sustenta, né, sobre o próprio homem, sobre o modo como o homem, historicamente, ou pelas tradições antigas e pelas gerações que se sucederam, como é que ele operou, como é que ele agiu, como é que ele se relacionou, e que patrimônio foi esse que ele nos legou e com o qual nós podemos aprender. Então, o papel dos poetas, o papel das tragédias, né, é o de apresentar modelos. É de ser corajoso como Aquiles, ser astucioso como Ulisses, ser justo como Péricles, ser sábio como Sócrates. Então, o próprio enaltecimento que a cidade faz dos seus heróis, dos seus personagens, oferece um parâmetro, oferece um guia, oferece uma medida que não vem de outra parte a não ser do próprio homem, da própria cidade. Então, é por isso, não é, que a virtude da prudência ela é absolutamente central dentro da ética aristotélica. Por quê? Ampliando um pouco, a ética aristotélica é uma ética antropocêntrica, quer dizer, é a ética das relações dos homens entre si, de como agenciar o seu habitat no mundo, de como agenciar a sua convivência, né? É isso que interessa a Aristóteles. Mas essa ética ela vai se apoiar também, e é nisso que a gente se aproxima do Hans Jonas, né? Ela vai se articular também com uma biologia filosófica. E o Jonas diz que a De Anima é o primeiro livro de biologia filosófica que foi escrito, né? Então, o estudo da alma em geral, o estudo da natureza em geral, né? Aristóteles vai perceber que as diversas formas que nós encontramos na natureza, que determinam cada ser a ser o que ele é, elas são hierarquicamente distribuídas. Quer dizer, existem formas mais complexas, mais autônomas, né? E existem formas menos autônomas, mais simples. Então, o primeiro grau, o mineral, depois o vegetal, depois o animal, depois o humano, com as mesmas características que o Hans Jonas, que a sua conferência foi exatamente o que o Aristóteles identifica. A sensação, a reprodução, depois a locomoção, o movimento, a percepção, tudo isso, a emoção no animal, né? Só o que ele diz, e que aí é que a gente faz a articulação com a ética, é que as formas superiores, elas absorvem em si
as formas inferiores e elas não subsistem sem essas formas inferiores. Por mais que o pensamento seja autônomo em relação às funções vegetativas, se eu não respirar ou se eu não comer, eu vou morrer e não vou mais pensar. Então, elas vão se recobrindo e as formas superiores vão absorvendo e exigindo as formas inferiores. Então, na alma do homem, ele vai encontrar funções que são exclusivas do homem, funções que ele guarda como semelhantes ao mineral, né? Funções semelhantes, compartilhadas com o vegetal, né? Porque nós nos alimentamos e nós nos reproduzimos, funções que ele compartilha com o animal, nós nos locomovemos em busca do alimento, nós temos emoções, sentimentos, né? Nós buscamos o prazer e fugimos da dor. Então, uma série de coisas nós compartilhamos com os animais, e há algo que é exclusivo do ser humano, que é o nível do simbólico, que é o nível da linguagem, que é o nível da deliberação, que é o nível da escolha, tá? Em que isso só, dessa escolha deliberada, nós só encontramos no homem. E exatamente, né, porque o homem, essa autonomia do homem, né, em relação às outras formas, exige dele essa deliberação e escolha. A espécie de aranha que faz a teia, ela faz a teia determinada, hoje nós dizemos, pelos seus genes, né, pela sua forma substancial. Então, se é o pássaro o João de Barro, ele vai fazer a casa daquela forma, daquele formato, com aquela. Se é um coleiro, ou se é um sabiá, vai ser um ninho. Você vê o ninho, você diz se é um ninho de sabiá, ou isso é um ninho de coleiro, ou isso é um ninho de João de Barro, enfim. Né? O comportamento é determinado pela espécie. Tá? Quando nós chegamos no homem, ele escolhe, ele delibera. E Aristóteles vai dizer que, para isso, ele tem o intelecto. Tá? Para isso, ele tem a capacidade de pensar. Para isso, ele tem a nous, que, por sua vez, também se divide em duas potencialidades diferentes. A nous teorética, né, voltada para o conhecimento dos princípios imutáveis, do ser eterno, né, e o intelecto prático, que é o que determina a ação. Tá? E a cada uma dessas potencialidades do intelecto, teórica e prática, vai aparecer uma virtude específica dessa função. O intelecto teórico, a virtude desse intelecto é a sofia, é a sabedoria. É o conhecimento desinteressado de busca do universal, que um filósofo americano, Rorty, chama o ponto de vista do olho de Deus. Né? E Aristóteles diz que essa ciência é a mais divina, porque só Deus pode ter, e que é a ciência que busca o conhecimento de Deus. Né? E a outra virtude da parte prática é justamente a prudência. Tá? É justamente a prudência. Ou seja, mas essa prudência, para se exercer, ela precisa das virtudes morais, ela precisa da contenção da paixão. Nós compartilhamos com os animais os impulsos, as paixões, buscamos o prazer, fugimos da dor, né? Eu não consigo ser prudente se eu não dominar essas pulsões animais, essas pulsões que eu compartilho com os animais. Né? Então, esse acavalamento, essa impossibilidade de você separar uma coisa da outra, né, é que torna tão complexa e tão complicada, né,
a ação moral e a busca de uma formação do cidadão, né? Tem uma citação do Hans Jonas sobre essa questão das formas, de como elas trabalham juntas, de como uma absorve a outra. Eu digo, a ideia aristotélica de uma construção estratificada, de um progressivo depositar-se de camadas, cada camada mais elevada, dependendo das mais baixas, e todas as inferiores sendo conservadas na que, no momento, é a mais elevada, sempre se comprovará como imprescindível. Aristóteles não é um evolucionista. Para ele, essas espécies, o mundo sempre foi, é e será como ele é. Ele não tem a ideia da evolução, embora faltasse um passo para isso, né? Porque ele tem a noção dessa escala de perfeição crescente que ele encontra na natureza. Ele vê a natureza teleologicamente orientada e repete N vezes: a natureza não faz nada em vão. A natureza não faz nada em vão. Tudo que acontece na natureza tem sua razão de ser, né? E, na natureza humana, também deve haver uma obra própria do homem. Tá? Ele pergunta, será que a natureza liberou o homem de uma obra própria a ser construída, quando todos os outros entes da natureza têm sua própria obra, né? E aí a resposta que ele dá é que a obra do homem é o próprio homem. Tá? A obra do homem é o próprio homem. E isso é a grandeza e isso é a fragilidade. Tá? Quer dizer, porque ele pode não se construir, né, que é o que ele identifica no que ele chama da natureza escrava, né? Aqueles povos que não chegaram à plenitude da sua realização, que estão submetidos à violência, que estão submetidos ao terror, que estão submetidos à força, que não sabem discutir, que não sabem deliberar, que não sabem dialogar, que não sabem estabelecer uma lei, né? E que são obrigados a se submeter à violência do tirano, né? Então, a partir dessa visão do homem construído pelo próprio homem, né, que essa ética ela se forma aí, né? É toda a originalidade da ética de Aristóteles, né, que o Obanco chama atenção para essa questão dela estar suspensa no vazio. É a leitura de herança heideggeriana, é a leitura do Obanco também, né? Não há um princípio do qual deduzir normas éticas para serem aplicadas na realidade. Não há esse socorro. O homem só conta consigo mesmo para lidar com a sua vida, para se organizar em comunidade. Tá? E daí a importância do desenvolvimento de todas as virtudes, né, para que ele seja não só capaz de se autocontrolar e daí ter autonomia nas suas escolhas, né, porque quem não tem o domínio sobre os seus impulsos, sobre os seus afetos, ele é muito mais vulnerável, muito mais frágil diante da ação do outro, né? Então, para conquistar essa autonomia, ele precisa de conquistar um autodomínio, e esse autodomínio é o que ele precisa para exercer a prudência. Só uma última coisa que é fundamental, né? Quando Aristóteles faz essa análise da alma humana, daquilo que move o homem, de como ele age, né? Ele, no De Anima, na Ética, nos dois textos, ele faz uma constatação de que o que move o homem não é o intelecto. Ao contrário do que Sócrates acreditava, né, que o erro deriva da ignorância, que se o homem conhece o bem, ele não pode deixar de agir bem. Aristóteles vê aí um distanciamento entre o conhecimento e a ação e a necessidade da mediação do desejo. Tá? Do desejo. Mas desejo que no homem não é mais o desejo do animal. Ele é o desejo raciocinante,
ou ele é o raciocínio desejante. As duas coisas têm que estar combinadas para que seja realmente um desejo humano. Tá? E é esse desejo que move o homem. E como despertar o desejo. Quem souber... Como despertar o desejo do bem. E é todo o drama que nós vivemos, em última análise, e que a gente encontra no velho Aristóteles. Eu achei incrível, porque na introdução do De Anima, a gente sempre tem a tendência de opor Aristóteles a Darwin. Aristóteles, das espécies fixas do universo imutável, e Darwin com a teoria da evolução. Então, botou Aristóteles para trás, acabou Aristóteles por conta... Aí tem uma carta do Darwin para um tradutor dos Parva Naturalia, que são as obras que Aristóteles faz de estudo da natureza mesmo, do movimento dos animais, do sono, da melancolia, enfim, vários textos pequenos sobre a natureza, e que tinham sido traduzidos por eu não me lembro agora o nome da pessoa. E o Darwin escreve a ele agradecendo e dizendo: eu conhecia Aristóteles por citações, e os meus ídolos eram o Cuvier e o... Desculpem, mas a memória, com a idade, já não é mais a mesma. Então, os dois ídolos dele eram fulano e Beltrano, grande cientista, e que ele tinha descoberto que eles eram apenas alunos secundaristas quando comparados a Aristóteles. Então, quer dizer, toda essa noção que a gente tem, de que Aristóteles ficou para trás porque o Darwin fez novo, e ele diz: eu descobri o quanto nós devemos a Aristóteles, muito além do que eu imaginava, o quanto nós devemos a Aristóteles na concepção de mundo que nós temos. Eu acho que eu não cheguei a fechar o tema, mas, enfim, espero ter despertado o desejo de vocês saberem um pouco mais. E agradeço a atenção. Rapidinho, obrigado, professora. Foi maravilhoso, assim, principalmente comparar o Jonas com... Assim, a gente se vê no Aristóteles, mais ou menos, ver o Jonas do Aristóteles. Fiquei com se eu entendi bem, quer dizer, existe o âmbito da prática, o âmbito da produção, o âmbito da prática, o âmbito do agir, da produção, do fazer. A prudência estaria no âmbito da prática. Da prática. Bom, aí que começa uma questão para mim, porque para o Jonas, parece que não há mais essa distinção, quando você pensa do ponto de vista da tecnologia, entre o agir e o fazer. Porque o agir, porque primeiro já não há mais distinção entre saber e fazer, quer dizer, saber já está totalmente designado pelo fazer, então vamos dizer assim, esse tecnicismo do fazer. Aí estou eu, professor de filosofia, tentando convencer o menino de engenharia que ele pode ler Aristóteles, porque, para que a verdade? O Aristóteles diria, bom, só para contemplar o ser, ou para realizar-se como ser humano. E ele diz, o menino não quer saber disso, porque ele quer aplicar logo esse saber no fazer. E também porque o poder nunca é poder como potência, mas é justamente poder sempre em ação. Então, esse poder em ação está sempre já... Quer dizer, aquela famosa ideia do Jonas, quer dizer, não existe mais diferença entre respirar e poder respirar. E isso leva o Jonas a uma prudência, então, que é no uso do fazer, no âmbito do fazer, portanto, no âmbito da produção. Se você pensar a técnica em Jonas como modo de produção, então, nesse sentido, eu acho que ele é diferente de Heidegger. Se Heidegger pensa a técnica como modo de conhecimento, o Jonas está muito... Quando ele conta a história da técnica, conta o meio como um modo de produção. Bom, se é assim, então, quer dizer que a prudência tem uma aplicação no âmbito da produção, no âmbito produtivo. E a prudência do Jonas, ele diz muito lá no Técnica de Medicina e Ética, acho que no capítulo 4 ou 5, sobre essa ideia de que não é só que eu tenho que ser prudente no uso do poder, mas eu também tenho que ser prudente na aquisição do poder. E isso é mais problemático, ele diz que nós temos, todo mundo que acha que nós temos que ter mais poder, mais poder, mais poder. E isso me leva também para uma outra questão, que é a prudência, então. Sempre as pessoas, aí um pouco, talvez, Tomás de Aquino, lendo Aristóteles, sobre a noção de prudência, porque muitos vão por essa ideia do medo, Então, Jonas está dizendo, a prudência é não fazer.
E também não é isso, né? Quer dizer, Não, a prudência é fazer o certo, não é não fazer. Então, enfim, não sei o que a senhora pensa sobre isso, assim, sobre essa questão, né? Olha, eu acho que o problema justamente que é apontado pela Hannah Arendt, né, na vida ativa e vida... é retomar essa separação que Aristóteles faz entre o fazer e o agir e mostrar como aquilo que Aristóteles pensava, que o agir é mais próprio do homem, mais digno do homem, do que a técnica, né? E que, portanto, é a função que deveria presidir, né? E conter a outra, isso hoje se inverteu. Então, a técnica obedece a uma lógica própria, né? O Gilbert Rotois, ele diz muito isso, né? Quer dizer, ela tem uma lógica interna própria que cria necessidades que ela trabalha para satisfazer necessidades que ela mesma criou, né? A lógica da bicicleta, se parar, cai, né? Então, a gente não tem mais como parar esse processo. E daí a urgência, né, de reinscrever isso no plano da ética, e é toda a dificuldade, né? E o Hobbes, né, com essa questão, ele diz: o poder só se mantém às custas de mais poder. Para o poder se manter, ele precisa cada vez mais poder. Então, é isso que desafia a gente de como encontrar uma saída para essa situação que se desencadeou, né? Não sei se... Eu quero partilhar um pouco da angústia que dá quando a gente começa a ouvir Aristóteles. Não sei se vocês sentem um pouco isso também, porque tentar ensinar filosofia, eu imagino como seja o professor de filosofia, tentar introduzir esses conceitos de escolha, de virtude em jovens do século XXI, né? Eu acho que deve ser muito complicado. Eu não sou professor de filosofia, mas imagino que seja um sofrimento muito grande. Até porque, quando se diz assim, nós somos responsáveis, devemos, pela virtude, ser responsáveis pelas nossas escolhas, né? E nós não escolhemos as coisas hoje estão prontas. Eu, quando penso em comprar um telefone, esse telefone já está pronto no modelo, que aí eu compro esse telefone, saio feliz, daqui a 2 anos a memória dele acabou, por causa... 2 anos? Não, o meu está durando 2 anos, mas para a questão daquela obsolescência programada, você tem que trocar, não adianta nem levar a loja pedindo para aumentar a memória, porque não funciona, não cabe mais. Então não tem escolha. Quer dizer, então eu imagino o seguinte: esse homem que nós somos, aí eu já vou voar lá para tentar me calçar em Nietzsche. Acho que esse modelo de homem que está, é uma dúvida que eu tenho. Não cabe mais na gente esses fundamentos aristotélicos para tentar buscar apoio na filosofia aristotélica. Eu não consigo ver. Eu me encanto, eu tento buscar, né? Mas eu não me encanto. Eu acho que a gente está mais para Nietzsche, para esse novo homem que vai se desenhar a partir do século XXI com a tecnologia, do que tentar buscar os fundamentos em Aristóteles. Não, o que eu vejo é o seguinte: é claro que a gente Aristóteles não é um autor contemporâneo. Então, as questões que nós enfrentamos hoje, ele muitas vezes não responde. Ele não tem conhecimento do inconsciente, por exemplo. Toda a vida do homem se passa no plano da consciência. Então, as escolhas, como você fala, seriam sempre escolhas conscientes. A gente sabe que isso, depois da psicanálise, depois do Freud, não é mais, né? Mas o que eu vejo como válido no Aristóteles, né, é essa que é o que o Heidegger também retoma. É não recuar diante da angústia. É isso. Aquilo que você falou do acontecimento, do puro acontecimento. É isso. A nossa situação é essa. Nós temos que nos construir de alguma forma. Nós somos responsáveis por nós mesmos. O que... Bom.
Quem é responsável por você? Olha, cuidado. Bom, então agradecemos a participação da professora Maria do Carmo, com a sua exposição sempre brilhante. Obrigada. Obrigada. Bom, boa noite. Eu vou apresentar para vocês algumas ideias que eu pretendo desenvolver mais profundamente na minha tese e que são ideias que nasceram de uma dificuldade que eu tinha com o Ionas e que eu acho que eu estou conseguindo evoluir na superação dessa dificuldade, que é um pouco da dificuldade, eu acho, do estudante de filosofia, que é muito orientado pelas ideias da modernidade e que tem uma tendência a olhar para os autores contemporâneos buscando elementos da modernidade a fim de explicitar o pensamento do autor. Quando eu li o Princípio de Responsabilidade a primeira vez, em 2005, quando eu fiz minha monografia de graduação em Hans Jonas, eu sempre ficava com uma dúvida, tá, mas será que ele diz que os fundamentos do princípio de responsabilidade estão ali no princípio vida, e será que isso basta para fundamentar, qual é a lei que fundamenta esse dever de preservar as gerações futuras? Essa sempre foi uma questão para mim. E eu tentava procurar no princípio de responsabilidade um formato alacante para tentar entender qual era a lei e enfim, que deveria, na minha leitura, ter uma lei que respaldasse esse dever, porque, né, se é deontológico, você tem que ter a lei que diz o que você deve fazer ou não é simplesmente você deve preservar. E lendo Hans Jonas, lendo o Princípio Vida, que é o The Phenomenon of Life, e as memórias dele também, eu comecei a abrir um pouco o meu pensamento moderno para algo mais contemporâneo e tentar pensar o Hans Jonas pelo viés da filosofia do processo. E aí eu pude compreender um pouco melhor alguma das premissas, inclusive uma premissa dele que diz que a passagem do ser ao dever, a não existência dessa passagem seria antes um preconceito metafísico do que propriamente algo que é inferido. Então, eu vou ler o trabalho aqui para não me perder muito nas minhas elucubrações, mas a temática é mais ou menos orientada por aí. São ideias que não estão muito amarradas, porque é um esboço inicial do que vai ser desenvolvido na minha tese. Bom, a obra O Princípio e Responsabilidade, de 1979, é um grande esforço para pensar as ações da civilização contemporânea e propor uma ética adequada ao nosso momento histórico. Nesta obra, Hans Jonas nos traz a proposta de uma ética do dever de preservar as condições de existência para as gerações futuras. A ética do futuro é fundamentada em um princípio objetivo, o do dever de haver um futuro habitado por humanos. Para Jonas, a questão sobre como deve ser esse futuro é, cito Jonas, uma verdade alcançável sobre as razões últimas, as quais são assuntos do conhecimento filosófico. Fim de citação. Com esta obra, Jonas traz para a filosofia a discussão sobre como devem ser as condições de subsistência de uma humanidade futura. Ora, se há dever, naturalmente nos indagamos sobre a lei que fundamenta a prescrição do dever. Qual seria e de onde vem a lei a qual Hans Jonas deduz o dever de preservar as condições de existência da humanidade futura? O autor argumenta que o dever de preservação emana do ser. Para compreendermos essa sentença, temos que considerar que, para Jonas, não há um abismo entre ser e dever. Já que não há esse abismo e a lei emana do ser, poderíamos postular a existência de uma espécie de lei natural que rege a realidade na filosofia de Hans Jonas? No pensamento de Kant, por exemplo, a lei moral é fundamentada nos ditames da razão prática puro, de modo que, conforme observa Guido Almeida, as leis são proposições que apresentam uma ação como objetivamente necessária para todo agente dotado de razão. A referência kantiana, trazida pelo próprio Jonas, quando da formulação imperativa do dever em relação às gerações futuras, também nos faz refletir sobre qual o tipo de lei o imperativo categórico jonasiano estaria amparado. Inicialmente, tendemos a buscar no pensamento de Jonas as estruturas sistemáticas características do pensamento do século XVII, XVIII e XIX para explicar as suas proposições. Mas, no entanto,
Não nos esqueçamos que Jonas é um pensador contemporâneo e que a tentativa de enquadrar sua filosofia nos moldes dos sistemas modernos configuraria, de certa maneira, um ato de violência intelectual. No entanto, o fato de Jonas trazer as questões modernas à discussão, como a passagem do ser ao dever, incita-nos a descobrir caminhos que nos auxiliem na tentativa de responder a essas questões, mas que não enquadrem o seu pensamento em um sistema conceitual fechado, já que o próprio autor nos alerta que o postulado da não existência de uma passagem do ser ao dever é antes um preconceito metafísico do que uma inferência incontestável. Cabe a nós, contemporâneos, atentarmos para as possibilidades interpretativas das respostas de Jonas às questões consideradas modernas. Jonas argumenta que a ética do futuro está fundamentada na sua ontologia do fenômeno da vida, desenvolvida em The Phenomenon of Life. Todavia, no pensamento jonasiano, há elementos que, embora partam da descrição fenomenológica da vida, ultrapassam essa descrição, convidando-nos a refletir de modo mais profundo sobre as suas incursões ontológicas. Guiados por esse fio da descrição fenomenológica e dessa ultrapassagem que as proposições dele fazem, o presente trabalho se presta à tentativa de explorar a hipótese da possível existência de uma espécie de lei natural, embora não referida explicitamente, articulada com a ideia de filosofia do processo no pensamento de Hans Jonas. Para tanto, iremos nos apoiar nas cartas didáticas a Lore Jonas, contidas nas memórias. Lore Jonas é a esposa do Hans Jonas, ele enviava cartas para ela do campo de batalha, que ele lutou na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista, em The Phenomenon of Life. A filosofia do processo é caracterizada pela ideia de que a realidade atual é fruto de um processo de contínua transformação. Segundo o dicionário Stanford, Enciclopédia de Filosofia, a filosofia do processo é baseada na premissa de que o ser é dinâmico e que a natureza dinâmica do ser é o foco primário de qualquer consideração filosófica que visa compreender a realidade e o lugar que ocupamos nela. Se partimos das considerações ontológicas de Jonas, como a descrição da identidade do ser vivo apresentada pelo autor Lore Jonas na carta didática número 40, a qual nos diz que, cito Jonas, a identidade do ser vivo é a sua incessante produção, resultado do ativo autofundamento, autoconstituição e autorrenovação na sua forma, sua existência é uma função e não uma substância, fim de citação, podemos encontrar os traços necessários para nos aproximarmos de seu pensamento pela via da filosofia do processo, ou seja, pensar as premissas de Jonas pela ótica da contínua transformação da realidade, que se ocupa, cito o dicionário Stanford, do senso dinâmico do ser como devir ou ocorrência, das condições da existência espaço-temporal, dos tipos de entidades dinâmicas, das relações entre mente e mundo e da realização de valores na ação. Fim de citação. Nas cartas didáticas que Jonas enviou das trincheiras da guerra à sua esposa Lore, temos uma exposição bastante clara das premissas que irão nortear o desenvolvimento da ontologia do fenômeno da vida, como também algumas teses de o princípio responsabilidade. Nas cartas, escritas entre 1944 e 1945, já se encontra a tese de que a identidade do ser vivo é bem mais compreendida como processo de autocriação a cada instante. Neste processo, a sua identidade coincide com a matéria que o constitui momentaneamente, nunca se reduzindo a ela. A identidade do ser vivo é compreendida, assim, como uma forma auto-organizada que possui a potência de mudar o seu substrato material a cada momento, mas sempre dependendo da materialidade. Cito Jonas. Seu ser não é a presença do produto que é a cada momento, mas sim, em última instância, é ele mesmo apenas sua contínua autocriação. Ele não é nada separado desta produção. Fim de citação. É uma citação das cartas. É interessante notar que Jonas propõe que a existência do ser vivo é antes uma função do que propriamente uma substância. Tal afirmação nos impele a procurar compreender o que Jonas entende por substância. Se haveria mais de uma substância, ou se, existindo mais de uma, como se daria a interação entre elas. Podemos supor, a partir de sua proposta de um monismo integral imanente, a existência de uma única substância, a qual o fenômeno da vida se manifestaria como produção incessante de novas formas. Cito Jonas, a indiferente contiguidade das partículas de massa é anulada na organização do ser vivo e é substituída pela diferenciação da forma orgânica, a qual é fundada
indiferença residual da primeira, né, da matéria, como um inteiramente novo plano do ser, com suas próprias categorias de unidade e de variação. Sem a identidade fixa dos substratos, tendo mudado a si mesmos, eles se tornam subordinados no seu arranjo a um princípio organizacional. Como parte da substância viva, o organismo dispõe deles, dos substratos, de acordo com a lei própria de sua identidade dinâmica, em serviço do desenvolvimento de formas superiores. Então, a gente pode supor que, por essa colocação do Jonas, haveria uma espécie de lei própria da identidade dos seres vivos. Nessa sentença, Jonas nos dá uma pista para pensar os organismos vivos como uma função ou parte de uma única substância que opera por uma lei própria imanente. Para o autor, a duração de um organismo é um acontecimento e não meramente continuidade. O contínuo, a pura materialidade, é deixado para trás no processo de autofundação do ser vivo. Para Jonas, pensar a realidade do ser como produção incessante demanda um centro organizacional o qual possa produzir a diversidade. Cito Jonas, o princípio do organismo é dado nessa elementar organização. Fim de citação. O organismo é a unidade que agrega forma a uma determinada diversidade de matéria. Aristóteles. Na matéria estão os dados para o desenvolvimento de novos tipos de organismo. Isso significa que a evolução dos seres orgânicos é um processo que depende tanto dos dados da matéria quanto da autoatualização da forma orgânica. A forma orgânica se mostra como o unificador da multiplicidade material metabolizada por um organismo, que possui uma determinada autonomia em relação ao substrato material. Isso não significa dissociar matéria e forma. A autonomia da forma orgânica se apresenta como a capacidade de contínua transformação da matéria que passa pelo organismo, que o constitui temporariamente em um incessante processo de apropriação e expropriação. Temos, então, a identidade do ser vivo como sendo de uma natureza interna ou intensa, uma alteridade. Os conteúdos materiais, que sofrem constantes mudanças no organismo, são, conforme Jonas, estados da identidade na duração. A identidade orgânica, assim, está implícita na forma orgânica, que, por sua vez, mantém o indivíduo na existência por ser o elemento de liberdade manifestado pela capacidade de efetuar a troca material com o ambiente, mas não se reduz a isso, pois a mudança material é necessária como parte da identidade do ser vivo. Cito Jonas. De fato, ao invés de dizer que a forma viva é a região de trânsito da matéria, seria genuíno dizer que os conteúdos materiais, na sua sucessão, são fases de trânsito para a autocontinuação da forma. Fim de citação. Estaria esse processo sendo guiado por alguma lei natural, esse processo da identidade orgânica? Poderíamos interpretar que sim, pois Hans Jonas postula uma finalidade intrínseca aos seres vivos. Se há o fim intrínseco a todos os seres vivos de se manterem na existência, podemos deduzir uma espécie de lei natural interna que rege as ações dos indivíduos em direção à perseveração na existência. Jonas considera que o entendimento sobre teleologia ou finalidade pode se dar de duas formas. A teleologia como sendo um modo causal da natureza mesma, isto é, teleologia como imanente ao ser vivo, ou a teleologia transcendente, que exige necessariamente um agente exterior a si mesmo com um propósito definido a ser executado. A ideia de uma teleologia imanente implicaria um novo conceito de temporalidade natural, na medida em que o padrão de presente do organismo vivo é moldado pela sua antecipação de futuro, o que significa que o organismo está possuído por uma sempre latente, incessante e emergente futuro. A teleologia imanente, dessa maneira, apresenta-se como um tipo de lógica interna, de operação própria dos seres vivos, que antecipa tendências com o intuito de não somente se manter na existência, como também é uma abertura para o surgimento da novidade nos graus de manifestação da liberdade nos seres vivos e da evolução. Podemos considerar, a partir deste postulado de Jonas, que a possibilidade de experimentação do futuro pela imaginação pode ser interpretado como uma manifestação peculiar da teleologia imanente no ser humano, ou seja, através do exercício da faculdade imaginativa em relação ao futuro, mesmo sem a presença física dos objetos, é possível experimentar os dados abstraídos
e formar imagens do que queremos evitar a fim de nos mantermos na existência. Aqui eu dei um salto, na verdade, a fala do Gelson, né, comentou isso, que para o Hans Jonas, a vida se manifesta como graus de liberdade. Então, você teria a esfera vegetal, você tem a esfera animal, você tem a esfera humana. E a diferença antropológica entre o humano e o animal seria a capacidade imaginativa, o homo pictus, essa capacidade de fazer imagem, de se relacionar com uma imagem, ela sendo uma imagem, não como os animais que talvez não dissociem uma imagem que não é real, como um espantalho, da realidade. Então, essa seria a diferença antropológica do ser humano. Aí, por isso, eu já dei esse salto e já fui para essa diferença antropológica como uma manifestação de liberdade e da ligação disso com essa teleologia interna, com essa lei natural interna de antecipação de futuro. Então, isso se manifestaria em nós, humanos, por essa capacidade imaginativa e por essa capacidade de antever o que pode acontecer no futuro se nós continuarmos com o comportamento que nós temos na Terra. Bom, o autor acrescenta, em relação à faculdade imaginativa, cito Jonas, que o seu maior papel se encontra entre as experiências, quando o objeto atual não está presente para percepção direta. Fim de citação. Ou seja, a faculdade imaginativa possibilita criar um certo tipo de experimentação virtual da presença dos objetos através das imagens abstraídas. É possível, dessa maneira, articular a ideia de temporalidade orgânica, que antecipa tendências do futuro, com o intuito de garantir a sobrevivência dos organismos, com a proposta ética desenvolvida pelo autor em sua obra mais famosa, O Princípio Responsabilidade. Pois, estando o homem na posição de ser vivo, que é mediado por imagens, ele tem a possibilidade de antecipar essas tendências futuras, também pela sua capacidade imaginativa. Jonas, em O Princípio Responsabilidade, nos diz que podemos utilizar o prognóstico hipotético como método para prever situações futuras de risco para a humanidade. Ou seja, podemos utilizar a imaginação para antever possíveis males que coloquem em dúvida a continuação do homem na Terra, a fim de evitar que esses males sejam concretizados. Nossa capacidade imaginativa, portanto, tem o potencial de antecipar as possíveis consequências das ações humanas que representam riscos à humanidade. Além do finalismo inerente aos seres vivos, poderíamos pensar em uma lei natural do devir cosmológico a partir das cartas didáticas de Hans Jonas. Na carta número 35, Jonas nos diz que o processo contínuo de constituição da realidade requer acreditar à matéria a realização das condições de surgimento e geração da vida, da operação dos sentidos, do surgimento dos seres humanos e até mesmo da consciência. Cito Jonas: se a matéria se organizou deste modo e nesta direção, então é necessário atribuir essa possibilidade a ela primariamente, e de modo a incluir nela o conceito de substância do mundo como governadora, motivadora dinâmica no conceito de causalidade do mundo. Fim de citação. Para Jonas, isso transforma totalmente a ontologia, pois, primordialmente, cito Jonas, se a substância tem se organizado nessa direção, então não devemos evitar inferir que ela se organizou com esta orientação, isto é, que o objetivo estava contido nela e a ela pertence, e que a possibilidade é uma característica positiva e produtiva da matéria, que a vida, sensação, percepção, pensamento estão intencionados nela, que através da objetivação da substância pelo ser humano, uma tendência original é realizada, ou seja, uma vez que o ser humano é o produto da substância, a substância mesma se realiza nessa objetivação. Ou seja, fim de citação, a realidade atual é a manifestação de tendências que estavam contidas na matéria primordialmente. O ser humano é o ser capaz de testemunhar o mundo e a si mesmo como realização do princípio de liberdade contido primordialmente na matéria, e também é o ser responsável pela preservação das condições materiais da existência para que a saga do processo da vida continue. Bom, era isso. É breve, mas é denso. Michele, parabéns, eu gostei muito do que tu falou, muito legal mesmo. Eu só fiquei em dúvida sobre esse negócio de lei natural, ainda não me convenceu, assim, sabe? Mais pelo conceito do que pela lógica. Mais pelo uso desta coisa, sabe?
Quer dizer, por exemplo, se você for lá naquele texto em que o Jonas apresenta aquela ideia do eros cosmogônico, aí parece que o que tem na natureza não é necessariamente uma lei, no sentido de um logos, mas mais uma tendência, uma espécie Sim. de... não é? Então, nessa hora que eu fiquei pensando, será que é lei mesmo a expressão melhor? Será que tu deveria entrar nesta seara de comprar pegar um conceito que tem uma longa tradição, inclusive religiosa, derivada de Aristóteles, São Tomás de Aquino, enfim, é uma política, bom, aí todo o justnaturalismo e tudo isso, claro. Quer dizer, é um conceito que eu não sei assim se o Jonas usou, eu realmente não me lembro, mas me pareceu um pouco perigoso, porque justamente se você for nesse texto, que eu acho que esse texto é o Matéria, Espírito e Criação, pronto. Estava em dúvida se era esse ou não. Bom, e então haveria mais um eros cosmogônico, quer dizer, uma tendência no caso, o Jonas está analisando o surgimento da vida e tal, mas como um eros e não como um logos. Se é assim, então a gente podia aplicar isso também nessa ideia de que a vida se afirma, tem uma tendência afirmativa. E esta seria teleologia, mas uma teleologia não lógica, nesse sentido. Quase a palavra teleologia já não vale mais, né? Não lógica, mas erótica. Sim. Né? Eu não sei, só isso que eu assim, fiquei meio em dúvida. Então, até esse texto, assim, eu resolvi não me aproximar dele, porque entraria nessa questão da criação. Essa especulação que eu fiz no finalzinho, ela foi se apoiando nas cartas. Porque tem um momento das cartas, que eu acho que eu até citei, que ele fala de uma lei própria de operação dos seres vivos. Então, essa lei ela não seria a nível cosmológico, mas sim de algo interno do ser vivo. Então, eu pensei também na ideia da lei natural como uma tentativa de, até talvez didática, de responder para quem também fala, mas o dever tem que ter uma lei que é fundamento, que talvez não seja a saída, talvez a saída seja justamente ir por esse viés do eros e desconstruir mesmo essa ideia moderna de querer enquadrar o Jonas dentro de um sistema moderno duro, que não é o caso, o Jonas não pertence a essa tradição, mas, não sei, me parece que tem uma lei interna dos organismos, e eu acho que é meio por aí, assim, que eu tento pensar. Tá desarticulado, tem muita coisa para trabalhar, mas a questão da lei interna, acho que até tem a citação aqui. Tem um momento que ele fala disso nas cartas, né? Talvez ele tenha até abandonado essa ideia depois, que as cartas são de 44. Então, se você quiser manter a ideia de lei, tira o natural para biológico, alguma coisa assim. É boa. Né? Ou biótica, sei lá, inventa uma outra coisa, mas porque essa coisa de lei natural vai te dar um... Vai dar um trabalho. Né? Acho que Ok, então, obrigada, Michele, por sua participação. Bom, gente, para começar, eu gostaria de agradecer a Sara e parabenizar mais uma vez, né, pela iniciativa de organizar esse evento, né, ela finalizando a tese dela. Realmente, a gente fica até surpreso com a capacidade dela de fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, agradecer, parabenizar e também agradecer ao programa, né, que mais uma vez nos abriga aqui para mais uma reunião do grupo, né, Hans Jonas, para a gente poder discutir e avançar um pouco mais nas nossas discussões. O texto que eu vou apresentar, e eu realmente vou ler para a gente poder tentar otimizar o tempo, foi inspirado realmente na leitura desse livro do nosso amigo, né, que faz parte do nosso grupo, que é o Ellistone, Hans Jonas e a Filosofia da Mente. Esse é um tema que eu, até o momento, eu não tinha me debruçado sobre ele, eu sempre me ativo mais à reflexão do Hans Jonas a respeito da ética, né, e todas as suas implicações dentro da questão biotecnológica, dentro da questão ambiental, todas essas questões mais voltadas, né, inspiradas pelo princípio responsabilidade e também pela técnica medicina e ética. Então, para mim, foi uma grande surpresa ao ler esse livro. Assim, ele trouxe luz, eu já tinha lido, né, os outros textos onde o Hans Jonas discute essa questão da filosofia da mente, mas até então eu não tinha conseguido assimilar tão bem, né, como a proposta feita aqui pelo Ellistone. Então, realmente, eu vou tentar aqui, eu acho que eu não consigo fazer jus ao texto que ele nos apresenta, mas aqui realmente é um esboço preliminar de uma investigação que eu vou iniciar a partir dessa leitura do texto do Ellistone.
Bom, então eu vou tentar ler aqui de uma forma mais rápida, e aqui eu trouxe esses slides só para alguns momentos onde acho que as citações são muito grandes, então, para a gente poder acompanhar e ficar mais fácil para o entendimento de vocês. Bom, gostaria de iniciar essa exposição reiterando que a escolha do tema foi inteiramente motivada pela leitura do notável livro de Wellstone Viana, ilustre colega do grupo, intitulado Hans Jonas e a Filosofia da Mente. Trabalho cuja qualidade constitui incentivo a mais para que nos leiamos e façamos discussões também a partir da reflexão proposta por nossos pares. De fato, o livro de Wellstone é notável pela harmonia com que conjuga clareza e erudição, rigor conceitual e leveza de estilo. Sua leitura ensina muito, e não apenas sobre o pensamento de Jonas, mas sobre as principais abordagens da filosofia da mente, o que o torna tão instigante quanto necessário a todo estudioso do tema ou da obra jonasiana. Dado o limite de tempo, aqui nosso singelo objetivo será o de traçar um rápido esboço da filosofia da mente jonasiana, tomando como referencial a brilhante reconstrução feita por Wellstone em seu importante estudo, com vistas a abordar as duas questões implícitas no título acima, ou seja, por que Hans Jonas entende a liberdade e subjetividade como condições da responsabilidade? E 2, qual seria, então, a relação entre sua filosofia da mente e sua ética? Buscando elucidar as duas questões conexas, faremos uma exposição, então, com essa seguinte estrutura, aí, buscando, né, elucidar essas duas questões, faremos uma exposição em 3 passos principais. Primeiro, né, mostrando... Aí acho que aqui eu fiz diferente. Bom, de qualquer forma, é isso. Problemas centrais colocados à filosofia da mente, as principais tentativas de solução a tais problemas e as dificuldades levantadas, né, pelas tentativas principais e a proposta da solução jonasiana. E, por fim, breves considerações finais. Então, começando no primeiro momento ali, né, dos problemas, eu faço um pequeno antecedente apresentando o conceito e o surgimento da filosofia da mente, que no livro aqui a gente não encontra, então eu busquei para poder acrescentar um pouco mais à exposição, porque antes de abordar tais problemas, cabe uma breve menção quanto ao conceito e ao surgimento dessa área de investigação. Começando por uma definição geral, poderíamos dizer que a filosofia da mente é um ramo da filosofia que estuda a natureza da mente, os eventos mentais, as funções da mente, as propriedades da mente, da consciência e a sua relação com o corpo físico, especialmente o cérebro. Vale lembrar que, desde a antiguidade, a relação entre corpo e alma foi objeto de diversa e profunda reflexão. Na modernidade, porém, a partir da distinção entre as duas substâncias que Descartes radicalmente apartou e denominou, respectivamente, de res extensa e res cogitans, e, em seguida, com Kant, a discussão sobre a alma ficou restrita à metafísica e à teologia, e a mente se tornou, desde então, o foco de algumas ciências, a começar pela psicologia, e de uma parte da filosofia, constituída, enquanto tal, apenas no século XX, e reconhecida já nos anos 1940 como a filosofia da mente. Manfredo de Oliveira, no prefácio ao livro de Wellstone, acrescenta um interessante dado a essa descrição, ao chamar a atenção para a mudança de foco ocorrida na filosofia analítica, que, de início, via com grande suspeita os fenômenos mentais e se dedicava inteiramente à análise da linguagem. E depois passou a dele se ocupar com crescente interesse. Então, isso é um fato relevante para a gente entender, porque, no primeiro momento, há a famosa virada linguística, né, e toda a tradição analítica vai se ocupar inteiramente dos fenômenos da linguagem, né, tentando afastar, assim como a fenomenologia, todo e qualquer fenômeno mental para evitar o que seria, então, chamado psicologismo, né? Mais à frente eu vou voltar um pouco a isso. Mas... a partir de um determinado momento, e aí coincide mais ou menos com essa década de 1940, a filosofia analítica começa a se voltar realmente para as questões do fenômeno da mente, né? O John Searle é um filósofo que vai fazer isso, um dos primeiros a fazer essa virada, mas outros vão segui-lo e realmente engrossar um pouco, né, esse grupo de estudiosos analíticos que vão se ocupar do fenômeno da mente.
e ao lado também da psicologia e de novas ciências como a neurofisiologia. Essa mudança de abordagem foi denominada de virada mentalista. E, de fato, e eu cito aqui o Manfredo Oliveira, esse processo de mudança se consolida, portanto, teoricamente, à medida que a centralidade da linguagem na atividade filosófica dá lugar a uma teoria da mente e dos conteúdos do pensamento. Com isso, se fortificou o convencimento de que o pensamento é mais ou menos independente da linguagem e não pode, assim, ser reduzido à sua expressão. É este postulado de uma primazia, ou pelo menos de uma autonomia relativa ao pensamento, perante a linguagem, que legitima a posição de numerosos filósofos da mente hoje. Portanto, embora no primeiro momento a filosofia analítica, tanto quanto a fenomenologia, quisesse evitar as discussões acerca dos eventos mentais, para assim escapar a todo e qualquer psicologismo, pouco antes da segunda metade do século XX, os temas referentes à mente ganharam força e ocuparam cada vez mais espaço, e não apenas no cenário filosófico, mas em diversas frentes das novas ciências empíricas. Feitas essas breves considerações sobre a filosofia da mente, podemos agora apontar os principais problemas a ela colocados. Então, é realmente agora que eu vou focar nesse tópico principal. Bom, então, segundo Teixeira, que tem um livro que é bem simples, daqueles bem introdutórios sobre o que é a filosofia da mente, ele vai nos dizer o seguinte: os filósofos da mente sempre tiveram por objetivo esclarecer questões fundamentais, tais como: o que distingue a mente de outros objetos que estão no universo? Qual a natureza do pensamento? Será o pensamento algo imortal e eterno? Serão mente e cérebro uma só e mesma coisa? Será distinção entre espírito e matéria apenas uma ilusão produzida pela nossa linguagem ou pela nossa cultura? Então, são vários problemas que são colocados, desde o início, aos filósofos da mente. Todavia, Oliveira ressalta que, segundo Monhoff, os dois problemas, e eu cito, os dois problemas de peso da filosofia da mente são o problema da consciência e o problema da liberdade, que procura saber como pode haver influência de uma decisão livre do sujeito humano no mundo físico, sem determinismos neuronais ou físicos. Fim de citação. Assim, apesar da vasta lista de problemas que a filosofia da mente precisa enfrentar, em nossa exposição serão focados exclusivamente os dois principais, relativos à questão da consciência, ou subjetividade, e a da liberdade, pois, de fato, é sobretudo em razão deles que Jonas se dedica também a esse campo de investigação. Cabe esclarecer com Oliveira, e aí eu cito, o problema da liberdade, que hoje tem diferenças importantes em relação ao debate da tradição. O pano de fundo do debate contemporâneo é o conflito entre o determinismo, cuja tese básica é que o universo é regido pelo princípio de causa e efeito e, consequentemente, só existe um futuro possível, já determinado pelas leis naturais, e, por outro lado, o indeterminismo, que defende que tudo é fruto do puro acaso. Ambas as posições negam a liberdade de nossas decisões. Então, aqui, o que ele está falando, existem essas duas posições, ambas problemáticas para a questão da liberdade, porque, por um lado, o determinismo vai dizer que já está tudo definido, a gente não tem escolha, e, por outro lado, o indeterminismo, que nos entrega completamente ao caos. Então, a gente, nos dois casos, os dois extremos, infelizmente, restringe a liberdade. E o outro problema, que seria o problema da consciência e subjetividade, segundo Viana, segundo Elstone, pode ser definido, e eu cito, o problema da interação psicofísica constitui um dos nós no mundo que a filosofia da mente procura desatar. E pode ser colocado da seguinte forma: como pode a consciência causar algo no mundo? Como o pensamento, desejos e crenças podem ser causamente eficazes para determinar nossos comportamentos, que incluem o movimento físico do nosso corpo? Em poucas palavras, tem a subjetividade algum poder de influência no mundo físico? Bom, fim de citação. O ponto de partida da reflexão jonasiana sobre tais problemas é precisamente a cisão cartesiana, cujos efeitos, ainda segundo Oliveira, e eu cito, o conduzem à tese de não identidade das substâncias,
o físico e o mental, em virtude de suas propriedades diferentes, e assim ao dualismo ontológico das duas substâncias constituidoras do universo, separando radicalmente espírito e corpo, com consequências fundamentais para a articulação da filosofia. Fim de citação. Jonas constata, porém, que há problemas tanto no dualismo radical de Descartes, quanto nos monismos que surgem com o objetivo de resolver o complexo problema criado por sua cisão. Algumas dessas tentativas de solucionar o radical dualismo cartesiano serão, ainda que brevemente, indicados no tópico a seguir. Então, terminado esse primeiro tópico, né, que apresentou os problemas, eu passo ao segundo, onde a gente vai ver as principais tentativas de solução desses problemas colocados aí, tanto da liberdade quanto da subjetividade. De fato, muitas foram as tentativas de resolver o complicado problema criado pelo dualismo cartesiano. A maioria delas buscou responder o dualismo com algum tipo de monismo sempre radical, adotando uma das duas substâncias, isto é, ou a res extensa, que a gente poderia também chamar de matéria ou corpo, ou a res cogitans, que seria o espírito ou a mente, assim ignorando ou enfraquecendo completamente a outra. Então, a gente tem, de um lado, o dualismo e, do outro lado, as tentativas de responder sempre buscar um monismo radical, ou seja, pegando apenas uma das duas substâncias e ignorando completamente a outra. Desse modo, surgiram basicamente dois tipos principais de monismos que podem ser classificados em duas grandes categorias, como materialistas, aquelas que adotaram a res extensa, ou idealistas, aquelas que adotaram apenas a res cogitans, que, por sua vez, podem ser divididos e subdivididos conforme o esquema abaixo. E aí, cadê o esquema? Aí está aqui esse esquema aí, que eu não sei se está nítido para vocês, mas é uma forma de dividir um pouco todas essas teorias. Então, dentro das materialistas, né, a gente teria basicamente os fisicalismos, que podem ser divididos entre os reducionistas e os não reducionistas, com as suas subdivisões, né? Tem, então, a teoria clássica da identidade, o fisicalismo eliminativo e o fisicalismo reducionista dentro dos fisicalismos reducionistas. Dentro dos fisicalismos não reducionistas, a gente teria a teoria do monismo anômalo, a teoria da emergência, a teoria da superveniência e a teoria funcionalista. E aí o epifenomenalismo, que fica um pouco, ele não se enquadra muito bem, mas ele ainda está dentro aí daquelas que adotam mais uma posição fisicalista. E, do outro lado, a gente teria todas as abordagens idealistas, né, que privilegiam a res cogitans, que são chamados, né, de uma forma mais genérica, de panpsiquismos. E aí a gente teria, então, a estrutura ideal da natureza em Hegel, né, o idealismo hegeliano, o panpsiquismo do Whitehead e o naturalismo liberal de Greg Rosenberg. Então, isso tudo está no livro do Wellstone. Então, assim, eu recomendo mesmo, porque é sensacional a forma como ele vai explicar cada um deles com detalhes. E infelizmente, o nosso tempo não permite, né, e seria realmente impossível. Bom, então, o que a gente vai tentar aqui, tirando como base, assim, para poder mostrar a posição do Hans Jonas, por isso que eu até deixei em negrito, tirando como modelo, né, paradigmático mesmo, o fisicalismo reducionista, de uma forma geral, e o panpsiquismo, ou seja, pegando uma das teorias que privilegiam a res extensa e uma das, né, de uma forma geral, que privilegiam, então, a res cogitans. Bom, então eu passo já para o terceiro momento, onde eu vou tentar falar um pouco das dificuldades levantadas pelas duas tentativas principais, e, no segundo momento, qual é a solução proposta por Hans Jonas para poder escapar um pouco aos problemas que foram criados, então, pelas duas posições. Bom, então, as dificuldades. Como são muitas as correntes acima mencionadas, e Vianas aborda detalhadamente em seu livro, seria impossível aqui retomar todas elas. Por isso, a alternativa foi escolher a mais emblemática dentre cada uma das principais categorias e apenas mencioná-las em linhas gerais, já indicando os problemas que cada uma delas coloca. Na categoria das abordagens materialistas, o alvo será as teorias fisicalistas reducionistas em geral, e na categoria das idealistas, o panpsiquismo.
Sobre as primeiras, Viana esclarece que as teorias reducionistas têm apenas um objetivo: declarar que a res cogitans não passa de uma expressão refinada da res extensa. Ou ainda, procuram demonstrar que os estados mentais não passam de um epifenômeno da matéria totalmente idênticos ou reduzíveis a ela. A primeira reação contra o dualismo cartesiano no âmbito da filosofia analítica da mente foi a teoria da identidade, seguida do fisicalismo eliminativo e da forma reducionista. Então, aqui ele apresenta de uma forma geral qual seria o problema, que é, de fato, na visão de todas essas teorias fisicalistas, o que prevalece é a res extensa. A res cogitans é uma mera construção, digamos assim, que está submetida, então, a toda a imposição da matéria, né? Bom, portanto, se o fisicalismo reducionista estiver certo, as consequências para todas as abordagens éticas em geral, e a jonasiana em particular, serão desastrosas, pois como atribuir responsabilidade a um agente, seja ele individual ou coletivo, se todas as ações estiverem de antemão condicionadas por um rígido determinismo, ou, ao contrário, completamente entregues ao cego e aleatório acaso. Aí entra a questão do determinismo e do indeterminismo. Então, essa é uma questão muito séria, e aí hoje existe toda uma tradição dentro das novas abordagens da ética, que seria a chamada neuroética, que, de certa forma, são signatários dessa posição, que, de fato, tudo que a gente faz está, de alguma forma, relacionado aos fenômenos cerebrais. Então, por exemplo, se a pessoa comete, né, um crime, alguma coisa, isso tem a ver com sua constituição neuronal. Então, qual é a responsabilidade dessa pessoa? Nenhuma. Né? Então, essa é uma posição séria, e não é à toa que o Hans Jonas realmente vai tentar descartar e refutar toda essa abordagem, né, fisicalista, para tentar mostrar que é possível, sim, uma responsabilidade. Bom, Jonas, no seu excepcional, é certo, Potência e Impotência da Subjetividade, de 1981, que é um texto muito importante e é completamente diferente de tudo aquilo que o Hans Jonas escreveu. Ele seria publicado no interior, né, do princípio de responsabilidade, mas como ele abordava um assunto completamente, né, à parte mesmo, o editor recomendou que ele fizesse uma publicação separada, e, de fato, quando a gente lê, ficaria estranho se ele estivesse dentro do princípio de responsabilidade. Mas, quando a gente percebe de uma forma mais ampla, a gente vê que ele realmente faz parte da reflexão ética do Hans Jonas, e, no final, eu vou tentar demonstrar por quê. Bom, então, nesse livro, né, no Potência e Impotência da Subjetividade, ele pretende exatamente mostrar as incongruências e as graves implicações de toda tentativa de recusar tanto a liberdade quanto a ação efetiva da consciência ou subjetividade no mundo. No tópico seguinte, veremos como Hans Jonas busca superar todo esse reducionismo que restringe toda a realidade à res extensa. Mas ainda não terminei, a gente ainda termina um pouco mais tarde, mas, enfim. Vale, porém, assinalar que Jonas evita também o extremo oposto, aquele que tenta defender a primazia da res cogitans, e, com efeito, segundo Viana, a ideia básica do panpsiquismo é que entidades físicas são, em última análise, imbuídas do elemento psíquico, isto é, a consciência seria, de alguma forma, coextensiva com a matéria. Assim, todos os entes físicos, desde os mais elementares, como os quarks e fótons, até os mais complexos, como o cérebro humano, seriam constituídos de uma estrutura psíquica, ou melhor, o espírito seria nada mais que outra dimensão do próprio mundo material. É fácil ver que essa posição é oposta ao fisicalismo, pois, uma vez que este representa um monismo materialista, a outra consiste no monismo idealista ou espiritualista. Se, de um lado, o fisicalismo afirma que todos os entes, inclusive a consciência, podem ser reduzidos ao físico, o panpsiquismo afirma que tudo, inclusive a matéria, pode ser reduzido ao ou contém o mental. Bom, então,
As principais abordagens panpsiquistas já mencionadas são o idealismo de Hegel, o panpsiquismo de Whitehead e o naturalismo liberal de Rosenberg, os quais, como já alertados, não poderão ser aqui devidamente discutidos. Cabe, entretanto, ressaltar que, apesar das críticas endereçadas às duas abordagens, Jonas se avizinha mais do panpsiquismo, embora não concordando inteiramente com ele em pontos fundamentais. A questão-chave para entendermos a posição de Jonas, que será rapidamente esboçada no tópico seguinte, é que, se ele, por um lado, não aceita a radical cisão decretada pelo dualismo cartesiano entre res cogitans e res extensa, por outro, avalia como também insatisfatórias as posições que procuram resolver o dualismo adotando os monismos igualmente radicais, seja os de viés fisicalistas, que consideram apenas a res extensa, ou os de viés panpsiquistas, que consideram apenas a res cogitans. Então, para finalizar, a seguir veremos a posição de Jonas para resolver essa questão. Então, vem a proposta da solução jonasiana. A proposta de Jonas a esse impasse, colocada pelas posições dualistas, aliás, posições dualista ou monistas radicais, é o chamado monismo integral, que, como o próprio nome sugere, não pretende separar, mas integrar as duas substâncias ou dimensões. Ele promove, assim, a integração entre matéria e espírito, entre o corpo e alma, entre res extensa e res cogitans. Assim, escreve Viana, para Jonas, espírito e natureza formam o todo. Matéria e espírito são um conjunto inseparável e o espírito está fechado na natureza. Daí se entende por que Jonas escreve sobre uma evolução da matéria, pois o próprio espírito se encontra, em princípio, nela. Fim de citação. Jonas, porém, não propõe essa concepção de forma meramente especulativa, embora admita o seu forte teor especulativo, mas a partir da observação do próprio fenômeno da vida, no qual matéria e espírito se encontram indissocialmente imbrincados. O problema que Jonas precisa enfrentar, num plano mais sutil, é dizer como se dá a ação e a interação entre essas duas dimensões interligadas, mas que de forma alguma se misturam. Jonas encontra no plano quântico a possibilidade de responder a essa intrincada questão. E Viana, na conclusão de seu livro, mostra como Jonas foi intuitivo ao apontar para respostas que atualmente os neurocientistas estão em vias de confirmar. Então, eu passo às considerações finais, mas, antes de concluir, é preciso apresentar nossas sinceras desculpas pela impossibilidade de abordar com a devida profundidade as questões aqui apenas tangenciadas. De fato, o tempo seria, ainda que nos estendêssemos indefinidamente, insuficiente para abordar satisfatoriamente toda a complexidade da questão. Para aqueles que quiserem, porém, terem acesso a toda essa interessante discussão, recomendamos, vivamente a leitura do livro do Wellstone Viana. Agora, com vistas a avaliarmos se o objetivo proposto foi alcançado, será necessário retomar as duas questões norteadoras de nossa exposição. Cabe lembrar: por que Jonas entende a liberdade e a subjetividade como condições da responsabilidade? E 2. Qual seria, então, a relação existente entre sua filosofia da mente e sua ética? Bom, esperamos ter, se não demonstrado, ao menos dado indícios de que, no caso da primeira questão, Jonas, desde o princípio, percebeu os problemas colocados à reflexão ética pelas posições que negavam a existência da liberdade e a ineficiência da subjetividade. Afinal, como atribuir responsabilidade onde não há liberdade? Questão já discutida por Aristóteles já na Ética Nicômaca, que a relação entre a responsabilidade e a liberdade. Ou a uma subjetividade ineficiente, ou seja, cuja ação em nada interfere no mundo. Jonas, assim, inseriu em sua reflexão sobre a responsabilidade toda uma importante discussão sobre a efetividade da subjetividade e sobre a existência da liberdade para assegurar a possibilidade da responsabilidade. Sendo assim, poderíamos afirmar, sem qualquer risco de equívoco, que, na concepção jonasiana, a liberdade e a subjetividade são condições sine qua non da responsabilidade. O que nos leva à segunda questão:
E, de fato, né, se de fato elaborada em paralelo na obra de Jonas, a filosofia da mente constitui uma espécie de propedêutica ética, pois, sem a elucidação daquelas questões referentes à liberdade e à subjetividade, a superação do dualismo e dos monismos radicais, toda discussão sobre a responsabilidade e, por consequência, sobre a ética seria inviável, se não inútil. Não, falta o último. Mais uma vez, percebemos que as diferentes partes da reflexão jonasiana, embora aparentemente diversas e desarticuladas, constituem partes de um todo integrado e minuciosamente articulado em seu propósito maior. Enfim, para encerrar, trazemos um pequeno trecho da conclusão de Viana que sintetiza em poucas palavras o que tentamos aqui demonstrar. A ontologia de Jonas é de grande valia para a compreensão dos paradoxos da filosofia da mente. O espírito, subjetividade e liberdade constitui um factum em meio ao mundo físico, a partir do fenômeno da vida, com propriedades não encontradas no mundo físico antes do aparecimento da vida na evolução, o que demonstra a falsidade seja do dualismo de substâncias, seja do fisicalismo reducionista ou do panpsiquismo. O espírito surge da matéria na evolução do mundo físico, no albor dos organismos vivos. A consciência constitui a forma mais elaborada do espírito subjetividade e se relaciona com o cérebro através do mundo probabilístico da física quântica. Seu modelo de interação psicofísica tem a pretensão de desbancar toda absurda tese que representa alguma ameaça à moralidade e especialmente à sua teoria da responsabilidade, uma vez que tira todo o poder de ação e liberdade da subjetividade. Assim, concluímos nossa exposição conscientes de que não conseguimos abarcar toda a complexidade das questões aqui levantadas, mas com a esperança de que, ao menos, tenhamos conseguido despertar a curiosidade sobre elas e o interesse pela leitura desse brilhante livro de Wellstone Viana sobre uma parte tão particularmente difícil do pensamento de Hans Jonas. Obrigada. Agora sim. Obrigada. Parabenizar a Lília pela brilhante exposição e também pela justiça que você fez com o livro do Wellstone. Achei muito legal isso, porque de fato é um livro muito interessante e porque de fato este texto do Jonas eu também considero o texto mais difícil de Jonas, assim, quer dizer, um texto de difícil compreensão, primeiro pelo objetivo dele, quer dizer, legitimar a responsabilidade pela via de uma teoria da mente, de alguma forma, ou de uma teoria da subjetividade, se você quiser, né, que é bem interessante, quer dizer, faz parte do processo da responsabilidade, mas é um capítulo realmente à parte. A gente realmente não pensa nisso, quer dizer, como que a subjetividade pode agir no mundo, pode interferir, ter um poder de interferência, né? Bom, aí eu sempre fico... é porque tu não falou do epifenomenalismo, eu pulei, né? Porque não daria... Não deu tempo, mas de qualquer forma, quer dizer, eu sempre acho que é onde a coisa parece que é mais interessante para o Jonas. Quer dizer, no caso da vida, a tese do epifenomenalismo, quer dizer, que a mente é só um resultado da matéria, não funciona. E a obviedade do tratamento da vida é justamente que coloca em xeque esta tese, né? Quer dizer, se a gente entende o epifenomenalismo como então, primeiro existe a matéria e o espírito é um epifenômeno, né? Ou seja, uma espécie de brotação, né, da matéria, a vida... que é o assunto de Jonas, quer dizer, o Jonas ele fala da natureza no ponto de vista ético, mas a ontologia dele, o fenômeno é da vida. Ele não está tratando das pedras, dos cristais, da água, de alguma forma ele está falando do fenômeno do vivo, né? Eu acho que isso é bem importante marcar. Bom, esta vida, ela é dual, mas a interpretação dela não pode ser dualista. Isso é interessante, né? Ela é dual, então existe uma dualidade, o Jonas nunca desconheceu a dualidade do fenômeno, quer dizer, como vida, a vida é sempre espírito e matéria, mas é ao mesmo tempo. E por isso o epifenomenalismo não pode ser aceito, porque de alguma forma não é que no caso da vida veio primeiro alguma coisa material que isso é impossível de ser pensado. A vida, quando já apareceu como vida, já apareceu como espírito e como matéria. Não tem como pensar diferente, né?
Então, na verdade, eu queria te ouvir um pouco mais sobre justamente essa ideia do dualismo versus a dualidade, né? Quer dizer, existe... Eu ver se eu estou certo. Eu entendo que existe a dualidade, o Jonas reconhece... Porque isso é uma coisa que sempre volta. Duas coisas em Jonas sempre voltam. Que ele não superou o dualismo e que ele não superou o antropocentrismo. Né? Essas duas coisas sempre, entre outras, né, viram polêmica. E eu sempre respondo, olha, a dualidade... O Jonas reconhece, ele não está dizendo que não existe corpo e matéria, resistência e o que ele combate é o dualismo, que é a interpretação dualista deste fenômeno dual. Né? Não sei se tu concordaria com isso. Não, e de fato você tocou no ponto principal. Primeiro, a questão do epifenomenalismo. Eu deixei de lado porque realmente mereceria um tempo maior, mas se esse texto aqui continuar, eu acho que eu vou me ater mais a essa parte. E, na verdade, o que eu penso com relação ao dualismo é que, primeiro, chamar atenção para a palavra. Né? Tinha um professor que falava, toda vez que entra esse ismo, ele é meio pejorativo. Então, tipo capital e capitalismo, né? Sempre tem algo que reforça. Então, o dualismo ele ganha uma conotação mais pejorativa, principalmente porque ele faz uma cisão mesmo, né? O Descartes ele propõe uma cisão quase que irreconciliável entre o que é a matéria e o espírito. Então, daí o problema, né, que o próprio Hans Jonas fala, quer dizer, o dualismo cartesiano cria um problema para explicar como que eu sou capaz de mover meu braço, que é o exemplo que ele dá. Quer dizer, se a mente está tão separada do corpo de forma que elas não se comunicam, então isso vira um problema filosófico. Só que eu sou capaz de fazer isso. Então, quer dizer, há algo de errado na teoria. Então, o dualismo cartesiano ele não se sustenta nem, digamos assim, no ponto de vista empírico mesmo. Então, o que ele quer, e aí por isso que também ele rejeita os monismos, é conciliar as duas coisas, porque, como você falou, onde há vida, há matéria e há espírito, há corpo, a alma, a res cogitans, a res existência, não dá para pensar o fenômeno da vida separado. Se eu tenho só matéria, eu tenho essa mesa aqui, mas isso aqui não é um ser vivo. Tem matéria, mas não tem espírito. Ou vice-versa, quer dizer, a gente até no último colóquio que eu falei sobre o livro lá, o Matéria, Espírito e Criação, falando, a gente não concebe o espírito solto. A gente pode até pensar né, os espíritas consideram e tal, mas a gente não tem prova empírica disso. Então, até onde a gente sabe, a vida precisa das duas coisas. Então, o que o Hans Jonas quer é descartar o dualismo, porque ele faz essa cisão que fica depois impossível de aproximar as duas coisas, e, ao mesmo tempo, deixar de fora todos os monismos, porque ele considera ou só a matéria ou só o espírito. Isso também é inviável. Então, o que ele propõe, aí sim, é a reconciliação das duas substâncias, né, ou das duas dimensões, na própria integralidade da vida. Daí o monismo integral. Então, ele separa, ele evita, né, ele afasta tanto o radicalismo do dualismo, que separa, considera as duas mais separadas, ou do monismo, que considera cada uma separadamente, e o que ele faz é um monismo integral. As duas coisas, dois em um. Né? O corpo e o espírito, não há separação, porque isso é o que está, por isso que eu até falei, o que ele propõe é um modelo que ele se inspira na própria vida, não foi algo que ele tirou da cabeça dele, como, por exemplo, foi o Descartes. Descartes fez um experimento mental, e, a partir do experimento mental, ele chegou a essa separação. Então, é uma coisa, é um modelo meramente especulativo. Do Hans Jonas, não. É um modelo fenomenológico, ele parte da observação do fenômeno da vida para poder integrar as duas coisas. Então, é nesse sentido que eu acho que é dual sem ser dualista. O monismo integral é uma resposta, uma alternativa ao dualismo, aos monismos radicais. Exatamente, porque a dualidade faz parte. Então, por isso que a coisa do dualismo, que tem essa conotação ontológica. Pois é, e por isso que até acho que aquele primeiro texto que a gente apresentou lá em Pelotas, né, falando exatamente isso, quer dizer, a superação do dualismo. Essa foi a primeira coisa que ele tentou fazer, é mostrar que todos os dualismos que nós herdamos na modernidade, eles são problemáticos. Porque o dualismo ele separa. Ele vê que há duas
né, aqui há a polaridade, mas separa. O que a gente tem que fazer é reconhecer que as duas substâncias existem, mas integradamente. Então, e ao mesmo tempo ele fala, a gente não pode confundir matéria e espírito. As duas coisas continuam distintas, mas integradas. Né? Então, é isso. Não dá para igualar, né, dizer que é uma coisa só, mas também não dá para dizer que, né, as duas coisas estão separadas. Não, elas estão completamente integradas no próprio ser vivo. Então, eu acho a solução dele genial quando ele consegue dar resposta tanto para o Descartes quanto todas aquelas outras, né, tentativas de solução ao dualismo cartesiano que radicalizaram. Né? Então, quer dizer, para poder evitar a cisão, eu pego um lado só, não, mas aí que você acabou de cindir ainda mais. E aí eu acho que essas soluções realmente foram insatisfatórias. Aí eu concordo plenamente com ele. Não sei se eu consegui... então, ótimo. Eu senti falta na sua apresentação. Duas coisas me preocupou. Uhum. Primeiro, eu vou tentar fundamentar a minha preocupação, tentar justificar. Uhum. Eu tenho uma preocupação muito grande com a neurociência. Uhum. E eu me preocupo quando a neurociência se aproxima do discurso filosófico e tenta apoiar ou servir de fundamento, porque, na sua citação, você apresentou a participação da neurociência no seu estudo. Me preocupa muito, porque, nesse momento, no mundo, há uma disputa intensa entre psiquiatria e neurociência. Há uma guerra ferrenha. A neurociência querendo se apropriar da psiquiatria e acabar com a psiquiatria. A neurociência já fez diversas propostas do tipo assim, vem para o nosso lado, e a psiquiatria vem resistindo. Uhum. E ali também no seu estudo, eu noto que você fala no consciente da mente consciente, mas em nenhum momento aparece esse motor do nosso dia a dia, da nossa vida, que nos domina, que é responsável por 90% das nossas tomadas de decisões diárias, que é o inconsciente, que Freud, numa teoria, demonstrou que é o nosso motor. Uhum. Uhum. Então, nesse sentido, eu queria saber de você se você está alerta a isso e para não tentar cair nessa armadilha do discurso da neurociência, o discurso do consciente, sem abordar o inconsciente. Eu não imagino, eu não sei se o Jonas, em algum momento, ele postulou alguma coisa sobre inconsciente, mas eu não vi aparecer aqui ainda. Eu não concebo falar em mente, filosofia da mente, sem falar no inconsciente freudiano e no inconsciente lacaniano. Você vai me desculpar a minha ignorância, mas eu vou sair daqui sentindo essa falta. Tá, eu agradeço a pergunta. De fato, assim, primeira questão da neurociência. Aí, se foi feita alguma menção, até no sentido de que o Hans Jonas queria era justamente evitar o que a abordagem da neurociência tem feito hoje, que é justamente tentar justificar todo e qualquer fenômeno, né, aos processos químicos, aos processos que se dão no cérebro. Né? Então, reduzir a mente à dimensão cerebral, à dimensão neurológica, tudo isso. Então, o Hans Jonas concordaria completamente com você com relação a esse receio aí de se tentar priorizar, né, porque isso seria cair naquilo que eu chamei, né, que apareceu ali como o fisicalismo reducionista, quer dizer, reduzir tudo aos processos neuronais. Né? Então, isso aí ele realmente é uma das coisas que ele quer evitar. De fato, sua preocupação faz todo sentido. Com relação ao inconsciente, de fato, aqui a gente está dentro de um registro que é o da filosofia da mente. Então, no sentido da consciência, no sentido da subjetividade. Então, toda essa discussão do inconsciente aqui não entrou. Acho que talvez fosse até um desafio
tentar incluir aí a dimensão do inconsciente. Só que isso aí já daria uma outra... Aí esse é um tema ótimo para a gente fazer um pós-doc, uma coisa assim bem, né, para ver se dá para incluir aí a dimensão do inconsciente, porque é um conceito que, de fato, o Hans Jonas não abordou. Então, seria um desafio tentar pensar toda essa proposta de filosofia da mente que ele, né, propõe com a incursão aí pelo inconsciente, seja ele freudiano, seja ele lacaniano. Talvez Lacan até desse mais pega, por causa que ele vai dizer que o inconsciente se estrutura como uma linguagem, aí talvez desse para enveredar um pouco mais. Agora, pensar o inconsciente freudiano, acho que seria assim, um pano para a manga. Você é de qual área? De qual área de estudo? É da filosofia mesmo? Não, só porque você trouxe o inconsciente, eu queria saber. Entendi. Não, era só para saber de onde vem o inconsciente, porque, de fato, assim, tem toda uma discussão. A minha formação é psicologia, então, quando eu fui estudar filosofia, eu queria entender Lacan, para te falar a verdade. Foi o que me levou para os estudos da filosofia, só que depois eu esqueci completamente Lacan, achei outras coisas. E aí essa questão do inconsciente, para mim, era uma coisa importante, realmente, mas eu não sei se daria para a gente incluir essa discussão aqui no âmbito do Hans Jonas, mas seria um desafio, né? Talvez, eu fiquei pensando, eu achei essa pergunta muito boa. Mas fiquei pensando quando o Hans Jonas fala sobre a ideia de interioridade, de espírito, de mind, no sentido de esta filosofia é uma filosofia da vida e também do espírito, nessa perspectiva, não há uma diferença entre consciência e inconsciência. Para ele não. O inconsciente pode ser assumido como uma espécie de parte da tua interioridade, da tua atividade espiritual, embora não consciente, inconsciente. Então, quer dizer, eu acho que caberia, não aqui, de fato, nessa fotografia, na visão geral de Jonas sobre a vida, caberia esta coisa como parte da atividade espiritual. Mas não nos moldes do Freud, né? Porque nesse sentido completamente. Agora sim, porque primeiro que o inconsciente do Freud não é um topos, né? Aliás, não é um lugar, não é uma coisa que está lá. Todo mundo fala, né? Isso está no inconsciente, como se fosse um lugar, né? Então, tipo um debate, tem a consciência, que é o tapete, e lá de baixo está tudo lá escondido, que é o inconsciente, está tudo guardadinho lá. Não é assim. O inconsciente, até eles falam, né, que o inconsciente está céu aberto, tanto que aí ele se manifesta nos sonhos, nos xistes, né, nos atos falhos. Então, quer dizer, o tempo todo ele está presente, não é uma coisa assim. Agora, trazer essa discussão para o Hans Jonas, a gente teria que ver como que ele poderia abrigar esse conceito, né, de uma outra forma. Talvez nesse sentido que você propôs, né? O que talvez o ainda não consciente, sei lá, aquela coisa como tem esse processo, né, da interioridade, ou do despertar do espírito, talvez esse momento anterior, chamar isso aí de inconsciente, mas realmente é algo para se pensar, viu? Assim, não seria uma solução fácil. Mas obrigada pela pergunta. Então, muito obrigada, professora. Obrigada a vocês.